Nós ouvimos que no primeiro vídeo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29, fala que verdadeiro judeu não é aquele judeu que é de aparência, exteriormente, na carne. Tem a circuncisão, a marca, a aliança que Deus fez com Abraão e sua descendência, que todo homem traz, até Jesus Cristo, os apóstolos que eram judeus, os escolhidos, tinham essa marca da circuncisão, era feito no prepúcio, na parte genital do membro masculino, sempre ao 8º dia. Aliança que Deus fez com Abraão e sua descendência. Por causa da promessa que ele fez lá no passado, de multiplicar a descendência de Abraão, porque ele foi um homem de fé, espiritualidade extraordinária. Os pais eram idólatras, os parentes também, mas Abraão não era idólatra. Ele conhecia o verdadeiro Deus. Vivia na integridade, um homem humilde, cheio de fé, temente a Deus, que guardava no coração a lei de Deus, a educação de Deus, que ele recebeu do alto dos céus. Essa educação, essa lei, ela não era escrita em papel, em pedra, em potes de barro, em pergaminhos, mas estava escrito no coração de Abraão. Ele vivia e praticava o que agradava a Deus. Depois vai se tornar lei no tempo de Moisés. Mas com Abraão, a lei e a espiritualidade, a verdadeira educação, estava no interior dele, a espiritualidade de Abraão. Abraão, ele não seria nada, seria comum, como qualquer outro pagão na época. Nem seria um escolhido por Deus se não fosse a fé dele e a espiritualidade dele, a conduta dele, o comportamento dele. Porque Deus avalia, e Deus vai julgar e avaliar cada um no seu tribunal, lá e também aqui, conforme o seu comportamento, a sua expressão, a sua conduta. Como você olha e trata os outros. Você está entendendo o que é ser um verdadeiro cristão? O que era ser um verdadeiro judeu? Não adianta, Paulo disse, você ser circuncidado, ter a aliança de Deus, pregar a palavra de Deus, ouvir a lei e a palavra de Deus, participar das festas judaicas e de toda a cerimônia, ir ao templo, fazer ofertas, holocaustos pacíficos, holocaustos votivos, holocausto de sacrifício pelo pecado, sacrifício de reparação. Mas se vocês não são verdadeiros judeus de coração, o que é ser um verdadeiro judeu para Paulo de coração? Era se comportar como um verdadeiro filho de Deus, guardando as palavras de Deus no coração, colocando em prática. Verdadeiro judeu não é o que é ouvinte da palavra, mas é aquele que é cumpridor da palavra. Então, muitos cumpriam a lei, as escrituras sagradas, a palavra, mas em parte, não completamente. As leis mais importantes, Jesus chamou a atenção deles, até das autoridades principalmente. A parte mais importante da lei de Deus, eles desprezavam, que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O amor ao próximo, eles não sabiam amar. O amor a Deus, em primeiro lugar, eles não sabiam amar a Deus em primeiro lugar. Não sabiam o que significava a interpretação desse mandamento, deste primeiro e deste segundo grande mandamento. Não sabiam, não conseguiam interpretar corretamente o que é amar a Deus e ao próximo. Não sabiam. E transgrediam esses dois grandes mandamentos, mas guardavam mais de
300, outros 400, 500 leis e preceitos, estatutos da lei. A parte mais importante é a fidelidade, o amor a Deus e ao próximo. A parte mais importante é a conduta, o comportamento, a expressão, como você trata os outros. O que você escreve, o que você fala, todos os dias, nas suas conversas, dentro de casa, com os vizinhos, na rua, quando nos encontramos com pessoas estranhas, ou amigos, ou conhecidos, a nossa conversa, o que sai da nossa boca, nossa atitude, nosso comportamento, como tratamos os outros. Na Bíblia Sagrada nós temos esta verdadeira educação, este ensinamento, regra de caráter, de conduta, de comportamento. É a espiritualidade, está impressa na palavra, mas os cristãos de hoje, milhares de protestantes, evangélicos, pentecostais e crentes que levam esse título, estão divididos. E entre os católicos, que a maioria também, divididos porque se tornaram ouvintes, se tornaram apenas ouvintes da palavra, ou quem prega, muitos deles se tornaram professores nos púlpitos e nos altares, tanto de um lado como de outro. Existia na época uma inimizade entre eles. Então Paulo diz: vocês têm a circuncisão aos judeus rebeldes, aos judeus que se exaltavam, que eram orgulhosos, porque conheciam muito bem a Torá, as Escrituras, mas não eram cumpridores fiéis dos grandes mandamentos, dos principais mandamentos. E ele chama a atenção também do povo. Vocês não devem ser assim. Vocês precisam de uma verdadeira conversão para não ser como eles. Então o povo na época se dividia entre os verdadeiros judeus e os falsos judeus. Como eu falei, Abraão, Isaac e Jacó não seriam coisa nenhuma na carne, pela circuncisão e pelo corpo físico, pelo sangue, pela carne. Quantos judeus Deus mandou executar? Quantos judeus o próprio Davi executou? Samuel, Elias, Eliseu, os profetas, os juízes. Quantos judeus na época foram executados no deserto? Até pela ordem de Moisés. Deus ordenou a Moisés: destrua, passe o fio da espada a esses rebeldes. Eram judeus, eram irmãos na carne. Quando lá diante do Monte Horebe, montaram um altar e começaram a adorar um bezerro de ouro feito por Arão, o irmão de Moisés. Deus queria executar até o próprio Arão, que era irmão de Moisés, porque Moisés tinha subido ao monte, estava demorando, pensavam que ele tinha morrido ou tinha fugido, não estava voltando mais, estava demorando demais. Então eles instigaram, pediram a Arão, o irmão de Moisés, e fizesse um Deus para que eles pudessem adorar. Porque esse tal de Moisés não sabia o que tinha acontecido. Provavelmente ele fugiu ou morreu na montanha. Não tiveram paciência em esperar e Arão cometeu este grande pecado, muito grave. E Deus queria executar, mas Moisés intercedeu por Arão. E aqueles rebeldes, Deus disse a Moisés: passe ao fio da espada todos os responsáveis por este crime. Começaram a fazer festa, a dança e a bagunça, e dançavam e cantavam diante daquela imagem. Comiam e bebiam, e quando Moisés desceu da montanha, com Josué, foi com ele, Josué disse a Moisés: estou
ouvindo um barulho no acampamento, parece de guerra. Moisés disse, não, não é guerra. O que eu ouço é cantorias, músicas dos insensatos, uma festa. E quando eles chegaram lá, Moisés pegou as 2 tábuas de pedra que estavam escritas, a verdadeira educação, a lei de Deus para aquele povo. As 2 primeiras tábuas de pedra, ele arrojou contra a rocha e os quebrou em pedaços. De tanta ira, de tanta cólera, por causa da rebeldia daquele povo. Não eram todos os judeus que estavam ali concordes, sim, unânimes com aquela bagunça deles, aquelas festinhas, aquela festa, a idolatria. Não. Mas tinham os chefes, os responsáveis. E Moisés recebeu esta ordem. Ele pulverizou aquela imagem, aquele bezerro de ouro que Arão tinha feito. O que você fez para levar esse povo ao tão grande pecado? Arão tentou se desculpar, mas Moisés disse, se eu não intercedo por você, você também ia morrer. Você merece a morte. Mas era irmão dele. Aquele que foi escolhido para ser o sumo sacerdote, cujos filhos seriam a linhagem dos sacerdotes, a tribo de Levi. Olha a gravidade, meus irmãos, da situação. Foram executados e morreu muita gente. Quem é pelo Senhor, disse Moisés. O povo estava desenfreado, não queria nem ver Moisés. Quem é pelo Senhor, venha para cá. Então os que vieram, ele disse, passem a fio de espada, seja o irmão, seja os filhos, seja o tio, a tia, o melhor amigo, seja lá quem for. Passem ao fio da espada, todos aqueles que foram responsáveis por essa bagunça. E eles assim o fizeram, e houve uma grande mortandade. Judeus eram irmãos na fé, na espiritualidade de Moisés, de Abraão, Isaac e Jacó, dos profetas, não. Mas eram no sangue, na carne. Eram circuncisos, sim. Morreram, aqueles rebeldes, com circuncisão e tudo. Por quê? Porque eram ouvintes da lei, mas não cumpridores. E não foi só eles que morreram no deserto. Quase toda aquela geração que saiu do Egito, foram rebeldes, ainda no deserto. Levaram consigo até estatuetas de culturas pagãs que tinham lá. Superstições, rituais, coisas nojentas. E morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Quem entrou foi os filhos que nasceram no deserto, os netos, os bisnetos. Esses entraram. E eram incircuncisos. Foram circuncidados lá em Gálgala, Galied, antes de entrar na terra prometida e tomar posse lá no acampamento de Gal. Lá foi circuncidado aquela nova geração, porque os antigos foram mortos. Então, poucos entraram na terra prometida. Caleb, Josué, e aqueles que foram fiéis, e os filhos e os netos daqueles que morreram no deserto, porque foram rebeldes, eram judeus. Vamos para o terceiro vídeo, a fim de continuar sobre esta pregação de um título muito importante. Você é verdadeiro cristão? Sendo um crente, um pentecostal, um católico, um protestante, você é verdadeiro cristão? Um cristão verdadeiro? Ou você é como eles? Somente ouvintes da palavra ou um professor nas igrejas? Vamos para o terceiro vídeo.